Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Todos nós sabíamos que um dia isso iria acontecer. De uma forma ou de outra, iria acontecer. E agora está acontecendo. Embora poucos acreditem de fato, ninguém mais crê em verdades, porque são muitas verdades. Tem as verdades fabricadas, tem as verdades sugeridas, tem as verdades desejadas e tem as verdades. Ainda mais se forem disseminadas por grupos científicos, acadêmicos, pesquisadores, pessoas sérias, aí que ninguém acredita mesmo. Hoje em dia, todo mundo ouve, comenta, compartilha, mas ninguém acredita. Estamos às vésperas do Natal de 2060. E não há espírito natalino que alivie o gosto metálico que eu carrego na boca desde aquela noite. Vivemos tudo o que é bom e ruim dessa época. Avanços inegáveis, alguns até inimagináveis há poucas décadas. Inteligência artificial integrada ao sistema imunológico. Impressoras de órgãos com células do próprio paciente. Tradução simultânea embutida na córnea. Mas também houve retrocessos. Muitos, aliás. A burrice digitalizada ganhou alcance global. Idiotas viraram líderes. Influencers com milhões de seguidores ditam comportamentos. E às vezes, políticas públicas. E talvez o mais trágico retrocesso de todos tenha sido a falência das agências espaciais. A morte lenta da nossa curiosidade sobre o cosmos. A gente pensou que em 2060 estaríamos tomando café em Marte, plantando batatas em Júpiter, batendo ponto em satélites de Titã. Mas o que de fato aconteceu foi um total e completo desinteresse. A conta não fechava. Os investimentos necessários para expandir a nossa presença no sistema solar eram grandes demais, demorados demais, e os políticos odeiam esperar. O espaço não dava lucros, não vendia, não entretinha, não dava votos. Então foi deixado de lado como tudo que exige esforço, relegado a documentários de madrugada, a centros acadêmicos agonizantes e, no meu caso, a um telescópio no teto de uma casa de esquina na Vila Ema. Chamo-me Nestor Pessoa, professor de ciências, servidor público estadual, formado em física pela Universidade de São Paulo, mestre em quase tudo, especialista em quase nada. Dou aula desde os 22 anos. Já passei por colégios técnicos, estaduais, ETECs, cursinhos populares, tudo que você possa imaginar. Tenho ex-alunos em todos os cantos. E alguns até voltaram para me agradecer, mesmo depois de anos de rebeldia e provas zeradas. Mas também muitos olham para mim no mercado e simplesmente fingem que não me conhecem. É assim. Ninguém mais escuta o professor, não é? Na era da inteligência artificial, a sabedoria virou um aplicativo. No teto da minha casa montei meu observatório, um puxadinho revestido com painéis solares, equipado com um telescópio refletor que eu comprei de um astrônomo desempregado. O domo giratório eu mesmo construí, adaptando uma base de antena parabólica motorizada. Ali, sob as luzes alaranjadas da cidade grande,
Faço o que muitos desistiram de fazer: olhar para cima. Não por esperança, não por fé, mas porque acredito que o céu guarda respostas. Minhas noites se tornaram rituais. Um chá preto fumegante, a cadeira giratória rangendo, os olhos colados ao ocular e os pensamentos flutuando entre galáxias mortas e estrelas recém-nascidas. É irônico, não é? No mundo hiperconectado, onde tudo se vê com drones e satélites, onde até buracos negros têm canal no YouTube, ninguém mais olha para o céu com os próprios olhos. Exceto os velhos como eu, os teimosos, os que ainda acreditam que a observação direta pode revelar o que os algoritmos ignoram. Estamos no fim do ano letivo. A escola está parada. Alunos dispersos, professores fingindo corrigir trabalhos que foram escritos por inteligências artificiais preguiçosas. Meus dias são silenciosos. Minha casa cheira a livro velho e óleo de café queimado. As minhas noites são longas demais. Foi durante uma dessas madrugadas de dezembro que eu comecei a notar um padrão estranho. Nada alarmante, ainda. Apenas curioso. Uma leve oscilação nas leituras espectrais de corpos distantes. Um ruído discreto nas imagens processadas. Um brilho que não deveria estar ali. Depois desaparecia. Coisas que a maioria chamaria de falhas de sistema, mas o sistema estava funcionando perfeitamente. E eu apenas anotei, comparei, repeti, porque o cientista não grita ao primeiro sinal, ele observa. Mas há um incômodo crescendo em mim desde então, um tipo de ansiedade silenciosa, como o cheiro de ozônio antes da tempestade. Eu não sei exatamente o que está por vir, mas eu sei que está vindo. Talvez você esteja lendo essas palavras no futuro, talvez num arquivo digital resgatado por acaso. Talvez seja um aluno curioso ou um estranho qualquer perdido nas ruínas do que já fomos. Seja como for, saiba disso. A culpa não é dos astros. Eles sempre estiveram lá, constantes e indiferentes. A culpa é nossa, pelo esquecimento, pela negligência, pelo abandono daquilo que nos fazia humanos, a vontade de entender o desconhecido. E eu ainda não sei o que eu descobri, mas sei que está à espreita e que começou naquela madrugada. Capítulo 2. Halley. Em todas as minhas décadas de ensino, eu nunca conheci um aluno que não se encantasse, ao menos por um instante, com a ideia de um cometa cruzando o céu. Mesmo os mais desinteressados, os que não ligavam para planetas, luas ou radiações, paravam para ouvir quando eu mencionava o nome dele. Halley. Eu não sei se era o som do nome, se era a fama, ou se era apenas o fato de parecer um visitante de tempos antigos, que volta sempre para nos lembrar que o tempo, ao contrário do que achamos, não é uma linha reta. É um circuito. É uma elipse. É uma promessa de retorno. O Halley sempre foi isso. O cometa que volta. O único visível a olho nu que retorna numa única vida humana, de 75 em 75 anos. Mais ou menos. É quase como se dissesse: ei, garotinho, espere que eu volto para ver você andando de bengala por aí. Eu quero saber como você tratou o planeta nesse tempo. E geralmente
voltamos a estar piores. O cometa Halley é um velho conhecido da humanidade, ainda que a maioria das pessoas só ouça falar dele em aulas de ciência ou quando alguém resolve postar curiosidades no aniversário de sua passagem. Registros antigos falam de sua presença no céu já em 240 a.C., em crônicas chinesas. Os babilônios também o viram. Os europeus da Idade Média o associaram a tragédias e presságios. Um cometa no céu, naquela época, era motivo de jejum, de orações, de pânico. Mas foi somente no século XVII que alguém ousou fazer mais do que temer ou registrar sua passagem. E foi Edmund Halley, um astrônomo inglês nascido em 1656, que teve a ousadia de propor que aquele cometa que aparecia a cada 76 anos era, na verdade, o mesmo. Ele comparou os dados das aparições de 1531, de 1607 e 1682. Percebeu que todas seguiam o mesmo padrão orbital e previu: ele voltará em 1758. Bem, Halley morreu antes de ver sua previsão se confirmar, mas ela se confirmou e a história lhe fez justiça. E desde então o cometa passou a levar o seu nome, uma honra raríssima. Poucos corpos celestes têm nome de gente. O Halley tem cerca de 15 quilômetros de comprimento, formato de uma barata mal parida e superfície escura, feita de rochas, poeira e gelo sujo. Mas o que vemos daqui da Terra não é o núcleo, é a cuma, aquela nuvem luminosa que se forma quando o Sol começa a aquecer seu corpo gelado, liberando gases e partículas. E a cauda, aquela beleza estendida no céu. Ah, que cauda! Ela sempre aponta para o lado oposto ao Sol, guiada pelo vento solar. Não é uma trilha como a de um avião. É como um rastro de fuga, um rastro de resistência. O Halley tem duas caudas, na verdade, uma de poeira e outra de gás ionizado. E quando ele passa, deixa para trás uma trilha que a Terra, tempos depois, cruza com tranquilidade. E aí ganhamos as chuvas de meteoros, eta-aquáridas e iriônidas, pequenos fragmentos do velho Halley queimando na atmosfera como fogos de artifício cósmico. O último grande espetáculo do Halley foi em 1986. Eu ainda não era nascido, mas já assisti a todos os registros disponíveis. Não foi uma boa aparição, dizem. A posição da Terra em relação à sua órbita não favoreceu a observação, mas ainda assim foi um marco. A sonda Giotto, da Agência Espacial Europeia, foi até lá e chegou a menos de 600 quilômetros de distância. Um feito absurdo para aquela época. E naquela mesma década, o Halley apareceu em camisetas, em comerciais, em gibis e até em brinquedos. Era um rockstar dos céus e prometia voltar em 2061. E por muito tempo eu esperei essa data. Era quase como aguardar um velho amigo de infância ou um professor antigo que sumiu do nada e prometeu reaparecer no final do ano. Ao longo dos anos, aliás, eu acompanhei sua órbita com paciência. Recalculei posições, analisei simulações, acompanhei os modelos atualizados ano após ano, até os sistemas se tornarem automatizados e ninguém mais se importar com isso. O interesse coletivo foi murchando com o tempo. A geração de 2060 não liga para cometas. Se não pode ser fotografado com um filtro engraçado
ou servir de fundo para um viral não interessa. Mas eu sempre me importei. Passei minhas madrugadas no telhado, rastreando o avanço do Halley. Na época em que restavam cientistas amadores, ainda trocávamos dados, imagens, medições, mas até esses malucos sumiram ou morreram. O céu hoje é silencioso, não por falta de barulho, mas por falta de gente disposta a escutá-lo. E foi nesse silêncio que algo me incomodou. Eu não sei dizer exatamente o que era, um tipo de intuição, um incômodo, uma coceira atrás da orelha, como quando você entra numa sala e percebe que alguém está falando de você antes de chegar. Eu comecei a revisar meus arquivos antigos, fotos, cálculos, gráficos espectrográficos, alguns deles datados de décadas atrás. Tive de religar um antigo HD externo que parecia morto. Não havia motivo nenhum, só uma sensação ruim de que o velho Halley não estava vindo como devia, ou como era esperado, ou como era previsto. Mas era só uma suspeita, um pressentimento, nada que eu pudesse chamar ainda de descoberta. Eu estou dizendo tudo isso para que, se alguém ler este diário no futuro, entenda como tudo começou. Não como uma catástrofe, não como um grito, mas com um cometa. Um velho conhecido, um visitante cíclico que estava voltando. Sim, estava voltando. Mas não como a gente esperava. Capítulo 3. O grito no vácuo. O Halley sempre foi nosso amigo distante. Um velho companheiro de rota, previsível como uma saudade marcada no calendário. Ele vinha, mostrava sua cauda brilhante, cruzava os céus por algumas semanas e desaparecia de novo no negrume, como um velho navio cruzando o horizonte. Sempre voltou no mesmo intervalo, 70 e poucos anos, sempre a milhões de quilômetros, sempre com um comportamento fiel aos modelos matemáticos que o descrevem desde o século XVII. O Halley nunca foi uma ameaça. Não até hoje. Não até a próxima visita. No início, meus cálculos eram apenas um passatempo. Na falta de com quem discutir o céu, eu conversava com ele, coletava dados de posicionamento, simulava aproximações, comparava com as efemérides antigas, um tipo de diálogo entre o passado e o presente, entre o velho Halley de 1910, o de 86 e o de 2061. Mas então algo estranho surgiu. Uma pequena diferença, pequena mesma, na aceleração orbital. Um deslocamento em relação ao ponto previsto para o periélio. Inicialmente milissegundos, depois segundos, e então minutos. O tipo de coisa que, para a maioria dos astrônomos modernos que só usam sistemas pré-configurados, seria algo irrelevante. Mas para mim, era o sinal de que algo tinha mudado. Voltei às simulações, comparei os dados atuais com os modelos clássicos, tentei reconstruir a trajetória do Halley nos últimos anos, mais especificamente o ponto em que ele passou mais próximo de Júpiter. E ali estava o erro, o desvio, a chave. Júpiter, o nosso eterno guardião cósmico, o gigante gasoso com gravidade suficiente para capturar ou desviar boa parte dos cometas e asteroides que poderiam, nos atingir, sempre foi visto como uma espécie de escudo natural.
Mas escudos também podem ricochetear projéteis. E foi exatamente isso que aconteceu. O Halley passou mais perto de Júpiter do que nunca antes. E não foi uma aproximação comum. A simulação mostrou que, por conta de uma conjunção rara com Io e Ganimedes no exato instante da passagem, o cometa recebeu um impulso gravitacional violento e inusitado. Algo que não deveria, não constava nos modelos previstos. A órbita do Halley, que antes desenhava uma curva suave ao redor do Sol, encolheu. O seu apogeu se contraiu, sua inclinação mudou. E agora, segundo todos os meus cálculos, refeitos, verificados, revistos por mais de 2 semanas, o cometa Halley está em rota de colisão direta com a Terra. O meu primeiro impulso foi o lógico, o científico. Eu redigi rapidamente um artigo, porém detalhado, com todas as referências, simulações 3D, modelos de aproximação, gráficos de erro. Enviei para as grandes revistas, a Nature, a Astrophysical Journal, a Chinese Space Science, a revista da Academia de Astrofísica de Mumbai. Eu mandei para todo mundo e esperei, com um café tremendo na mão, e nada. Depois tentei contato direto com as agências espaciais, a americana, agora privatizada, aquela porcaria, a chinesa, agora uma extensão do governo, a indiana, que ainda mantinha um setor de pesquisa com certa autonomia. Silêncio. Ninguém me respondia. Os únicos retornos que eu recebi foram automatizados, dizendo que o meu conteúdo era inconsistente com os filtros de submissão, ou que não se enquadrava nas prioridades de pesquisa atuais. E foi então que, num gesto quase desesperado, eu recorri à mídia. Eu enviei e-mails para os portais de ciência. Eu publiquei vídeos curtos explicando com didática. Eu falei das leis de Newton, da influência gravitacional jupiteriana, da alteração de órbita. Tudo com calma. A calma de quem tem razão. E fui ignorado. E depois, ridicularizado. Um tabloide replicou parte do vídeo com a legenda: professor da rede pública prevê o fim do mundo com o cometa das antigas. Colocaram trilha dramática, filtros cômicos e pronto. Eu virei um meme. Teve gente que até me comparou com aquele velho maluco de 2029, o das conspirações lunares. E a minha reputação foi destruída em 2 dias. Também eu nem tinha uma reputação construída na mídia. Para mim não importava. As aulas terminaram em silêncio. Não havia clima para despedidas. Alguns alunos ainda perguntaram se o cometa assassino era real ou só mais uma IA editando vídeos com a minha cara. Eu sorri. Sequer respondi. Do que adiantaria? Comecei a dormir mal, depois a não dormir. A cada noite eu olhava para o céu não como um admirador, mas como alguém prestes a receber uma sentença. E a cada nova simulação, a conclusão era a mesma: impacto. Data provável: 5 de junho de 2061. Local: impossível prever com precisão. Mas tanto faz. Tanto faria, tanto fizesse. Qualquer ponto da Terra seria o suficiente. O Halley tem 15 quilômetros de diâmetro. Uma colisão com essa massa liberaria energia equivalente a milhões de bombas nucleares. Como pode, não é? Um pedaço de pedra do tamanho de uma cidade pequena produzir o fim do mundo. Não haveria zonas seguras, não haveria resistência, não haveria planeta. E então eu parei. Fechei os programas, guardei os arquivos, desliguei o telescópio e pela primeira vez em anos, eu não olhei mais para cima.
Eu olhei para dentro. Eu fui para o meu sítio em Itanhaém. Temos uma casinha modesta lá. Fica a uns 3 quilômetros da praia. Pomar antigo, rio nos fundos, rede sob a mangueira. Levei minha esposa, meus filhos e meus netos. Disse que queria descansar, me desconectar, que a saúde andava ruim. Mentiras gentis para proteger quem se ama. Aqui o tempo passa diferente. As crianças correm no quintal. O cheiro de pão caseiro invade a varanda. Os passarinhos ainda cantam, como se não soubessem que o céu carrega um presságio. Talvez não saibam mesmo. E talvez essa seja a única forma digna de se viver os últimos meses na Terra, sem saber. Porque de tudo o que eu aprendi em minha vida, nada me preparou para o silêncio que vem depois do grito ignorado. Capítulo 4. O Kamikaze. 2 meses. 2 meses de silêncio. 2 meses em que eu achei que morreria como um excêntrico esquecido, trancado em meu sítio, ouvindo os passarinhos e vendo os meus netos correrem pelo quintal, como se a vida ainda fosse só o que se via pela janela. Eu fingia calma, eu fingia conforto, mas por dentro, todo dia, toda noite eu gritava: o mundo vai continuar. O universo vai continuar. A Via Láctea vai continuar. O sistema solar vai continuar. A Terra vai continuar. Talvez daqui a milhões de anos, outros seres humanos apareçam. Ou os répteis ou as baratas, que diferença faz? Então, numa manhã comum, recebi a ligação. Uma voz pausada, com sotaque carregado, se apresentou como Dr. Lin Zhao, astrônomo-chefe do Instituto Espacial Nacional Chinês. Eles haviam recebido meus cálculos, revisaram tudo, conferiram cada equação, cada simulação, cada linha dos meus relatórios, até aquele gráfico tosco feito à mão de madrugada com café frio e tremedeira na alma. E a resposta foi um silêncio pesado, seguido de um: professor Nestor, o senhor está certo. Eu não lembro bem o que eu respondi. Eu acho que eu ri, ou chorei, ou as duas coisas, mas aquilo mudou tudo, e ao mesmo tempo nada. Segundo as novas projeções, tínhamos agora menos de 4 meses. 3 meses e algumas semanas, para ser mais preciso, antes que o Halley fizesse o seu retorno triunfal, não como um espetáculo celeste, não como camisetas e brinquedos e brindes nos lanches do McDonald's, mas como uma sentença de extinção. A Terra não ia acabar, como eu disse, mas a vida humana, da forma que a gente conhece, ia virar poeira. O Halley vinha furioso, vinha kamikaze, e o mais irônico, a Era da Paz nos deixou de mãos atadas. Depois da assinatura do Tratado Global de Desarmamento, todas as grandes potências destruíram ou desativaram seus arsenais nucleares. As ogivas mais potentes, capazes de sequer arranhar um cometa do porte do Halley, foram desmanteladas ou enterradas sob camadas e camadas de burocracia e concreto moral. Sim, a gente vivia uma relativa época de paz, mas agora sem dentes. A gente estava banguelo na frente do bife. Não havia como lançar nada contra o cometa. E mesmo se houvesse... bombas nucleares? Inútil. Já não existiam em quantidade ou potência necessárias. E mesmo que existissem, nenhuma estava pronta para uso. Reativar o programa nuclear global levaria anos. E a gente não tinha isso. 2. Mísseis convencionais ou sistemas de defesa terrestre. Esse é piada mesmo. O Halley não era um míssil. Era uma cidade voando a dezenas de quilômetros por segundo. Não se dizia de algo assim com um mísero escudo de interceptação. 3.
colonização de emergência em Marte ou na Lua. Impossível. Os projetos de colonização espacial estavam há décadas emperrados por cortes de verba e impasses políticos. Não havia naves prontas, tampouco infraestrutura para abrigar milhões de seres humanos. 4. Evacuação em massa para bunkers subterrâneos. Romântico, mas impraticável. A energia cinética da colisão transformaria o planeta inteiro num inferno de terremotos, tsunamis e explosões vulcânicas, um inferno global que duraria anos. Não existe bunker que aguente isso, muito menos para todos. 5. Mudança de órbita do cometa com um impacto controlado. Sei, mas era tarde demais. A única chance seria anos atrás, enquanto o Halley ainda se aproximava de forma mais suave. É igual um jogo de sinuca. Se a bola está lá longe, um totozinho que você dá nela, ela não vai cair no buraco. Mas se ela está perto demais, não adianta. Agora ele vinha veloz, obcecado, como se tivesse um GPS apontado para o nosso planeta. Tentar desviá-lo agora era como tentar empurrar uma locomotiva com um secador de cabelo. O mais cruel disso tudo, sabe qual é? A ciência sabia. E eu não podia fazer nada. A tecnologia, a mesma que nos levou à Lua, que criou inteligência artificial, internet, motores de fusão, falhava diante de uma simples rocha ancestral vinda das profundezas do sistema solar. O Halley, ele não tinha intenções, mas parecia ter um propósito. A China tentou montar uma força-tarefa global. Convocaram reuniões emergenciais com as agências espaciais da Índia, Japão, Rússia, Europa. Até a SpaceX entrou na conversa. Nada deu certo. A NASA tinha um protótipo de sonda de interceptação que estava há 4 anos para ficar pronta. A ESA sugeriu um sistema de espelhos solares para tentar derreter parte da superfície do cometa e tentar desviar a sua trajetória. Uma baita teoria, brilhante. Mas só, não tinha tempo, não tinha estrutura. Na Rússia, sugeriram usar restos de ogivas antigas. Estavam tão deterioradas que explodiriam na decolagem. E o Halley vinha, bonitão, como um velho vingador esquecido, como um guerreiro sem guerra que decidiu acabar com o tabuleiro inteiro. Nas redes sociais, a notícia vazou. Primeiro em sites duvidosos, depois em fóruns científicos. E então, o caos. Alguns negavam, claro, diziam que era a armação dos governos, outros pregavam arrependimento religioso. Teve quem celebrasse o fim, é claro, como se o apocalipse fosse uma libertação de toda essa angústia de pegar trem de manhã, ir para o trabalho, voltar, receber pouco, pagar boletos. Até que um cometa tiraria a culpa daqueles que têm covardia de viver. Eu assistia a tudo da varanda do meu sítio. O mesmo sítio onde meu pai me ensinou a observar as estrelas com uma luneta enferrujada. Onde eu ensinei meus filhos a plantar alface. Onde meus netos me perguntam por que o céu está tão bonito à noite. E eu olhava para as estrelas e o Halley estava lá. Ele já aparecia a olho nu, cada dia um pouquinho maior, crescendo devagar, cada dia mais visível, cada noite mais brilhante, um farol lindo da tragédia. A única certeza que tínhamos agora era que o Halley vinha, e não vinha mais nos visitar. Ele vinha para morar, ele vinha como aquele cunhado que vem para ficar. Capítulo 5. A Arca da Luz. O mundo estava em ruínas muito antes da colisão. Quando a confirmação veio da China de que meus cálculos estavam corretos, houve um silêncio histérico, seguido por um grito global. Poucas horas depois, todos os satélites noticiavam a mesma manchete: o Halley vem, e vem para ficar. O pânico foi inevitável. Mesmo os mais céticos, mesmo os mais fanáticos religiosos ou os negacionistas da ciência tiveram que aceitar.
Não havia plano B. Não tinha nenhuma arma, não tinha nenhuma nave, não tinha nenhum herói de Hollywood. A última vez que o Halley passou por aqui foi em 86. Voltaria em 2061. Mas ele voltou reverberado. Ele voltou alterado, furioso. A comunidade científica se dissolveu em angústia. Os governos, paralisados entre orgulho e impotência, decidiram esconder parte da verdade por algumas semanas. Mas não tinha como. O cometa já podia ser visto com telescópios caseiros. Sua cauda azulada cortava os céus como uma sentença de morte. E foi então que eu tive uma ideia. Uma ideia louca, uma ideia poética, desesperada, mas possivelmente eterna. Eu reuni os colegas que ainda me respondiam. Propus um projeto, a Arca da Luz. Não iríamos tentar salvar nossos corpos. Nós estávamos condenados. Mas a nossa memória, o nosso legado, a nossa alma era o projeto Multivac. Inspirado nas sondas Voyager, que ainda vagam no escuro do universo com mensagens da Terra, imaginei algo maior, uma verdadeira arca, um satélite interestelar com direção oposta do cometa, proporcionado por tecnologia simples, mas confiável. Seu conteúdo, o espelho mais completo de nossa existência. O mundo, já resignado, abraçou a ideia com fervor. Era tudo o que nos restava. Uma chance de não sermos esquecidos. E nos 3 meses seguintes, trabalhamos dia e noite na construção da arca. Engenheiros ressuscitaram linhas de montagem abandonadas. Escritores, historiadores, artistas, cientistas, todo mundo colaborou com o conteúdo. Era uma obra-prima coletiva de uma civilização condenada. Codificamos livros, filmes, partículas de DNA, músicas de todas as épocas, mensagens de criança, cartas de amor, depoimentos dos povos mais remotos, orquídeas digitalizadas, receitas de avós, piadas ruins, últimas palavras, tudo. Cada ser humano pegou todo o seu perfil em todas as redes sociais, os vídeos que já tinha publicado, tudo isso foi condicionado a um único arquivo: o feio e o belo, o nobre e o cruel. A arca foi batizada de Gaia Lux, a luz da Terra. Seu lançamento, ainda que atrasado, ficou para uma semana antes da colisão. Na noite do lançamento, o planeta parou. Todas as redes de transmissão sincronizaram o evento. O foguete foi aceso na base da velha Guiana Francesa, agora reativada por um consórcio multinacional. Lágrimas e silêncio. Até os ateus rezaram, até os crentes duvidaram. E então, a arca partiu. Uma centelha de luz rompendo a atmosfera, atravessando a fronteira do conhecido. Nosso último grito para o vazio. E com isso, com isso voltamos ao nosso destino. A primeira colisão foi com a Lua. O Halley não a destruiu, mas a estilhaçou como um prato de porcelana. Os fragmentos choveram sobre os oceanos, provocando tsunamis colossais. Em menos de 48 horas, metade da costa planetária desapareceu. Depois veio a sombra. O cometa se aproximava, agora visível à luz do dia. Um olho flamejante no firmamento, imóvel, como se nos observasse. E observava. Eu já não dormia mais, comia pouco, estava gripado. A data final chegou. Eu me sentei lá em cima. Um vinil de bar tocando em um aparelho antigo. A cidade estava num absurdo silêncio. Não tinha gritos, como vocês podem imaginar, carros batendo na rua, pessoas desesperadas. Não, nada disso. Parecia um domingo assim, depois do Natal, quando a cidade fica bem vazia. Não havia mais trânsito, não havia mais discussão sobre quem estava certo. Apenas a esperança resignada de que a arca cumprisse sua missão.
E então veio a luz, branca, devastadora, um calor de 1000 sóis atravessando a pele, a madeira, o concreto, o osso. O tempo pareceu parar, os pássaros congelados no ar, relógios travados em um último segundo eterno. E tudo isso foi transmitido em lives diretamente para a Arca, por milhares de celulares. Esta Arca conseguiu cumprir sua missão, abandonar a Terra antes do cometa e ainda assim capturar imagens do seu fim. E depois, o nada. Eu não sei quanto tempo passou, mas a câmera da sonda embarcada na Arca ainda gravava. Um dia talvez os arquivos sejam acessados. Uma mão diferente abrirá nossos registros. Ouviremos novamente o riso de uma criança, o choro de uma mãe, a música de um povo. Quem encontrar a Gaia Luz talvez não compreenda a nossa língua, mas vai compreender a nossa humanidade. E nesse gesto, renasceremos. Naquele último instante, olhando para o céu, eu chorei. Não de medo, não de dor, mas de orgulho, porque eu não salvei as pessoas, mas salvei o que elas foram. O planeta, por fim, cumpriu seu destino, mas não levou junto a memória do que fomos. A Gaia Luz levava o DNA da humanidade, os registros das nossas lágrimas e risos, os contos de amores e guerras, as piadas ruins, os vídeos de gatinhos fofinhos, as músicas que embalaram gerações. Milhares de anos se passaram, em um universo que mal podia imaginar a pequenez daquele pequeno ponto azul. Até que, em uma galáxia distante, uma raça curiosa encontrou nossa Arca. Eles não entendiam a nossa língua, mas compreenderam nossa humanidade, reconstruíram nossas histórias, reacenderam as centelhas de nossa existência. Eles, de posse do nosso DNA, vão encontrar um jeito de nos reconstruir. Eles devem ter tecnologia para isso. Eles vão ver os vídeos, vão ver eu, professor Nestor Pessoa, brincando com os meus netos na grama. Eu sei que essa coisa toda de humanidade um dia vai ser esquecida, riscada do mapa. Não há como persistir a nossa espécie. Outras já acabaram por muito menos. Mas vai ter valido a pena. Nunca estaremos realmente perdidos. Obrigado.